Nós temos um pacto com o esporte. Queremos mais governança, transparência e integridade no setor. Queremos valorizar nossos atletas. Queremos mais mulheres ocupando os cargos de gestão esportiva. Queremos acabar de uma vez por todas com o racismo. Para o esporte ganhar, precisamos jogar todos no mesmo time. E você? Vem com a gente. Pacto pelo Esporte 2021. Olá, tudo bem? Muito bom ter você por aqui. Estamos chegando ao fim de um evento inédito e que já nasceu relevante. O Esporte do Grupo Globo fica muito orgulhoso que a nossa principal plataforma na internet tenha abrigado tantas discussões amplas e profundas para a melhoria do esporte no Brasil. E para fazer um balanço final das nossas discussões e apontar caminhos, hoje eu teria a honra de ter aqui ao meu lado a Daniela Castro, que é membro do Conselho Gestor do Pacto pelo Esporte, a Helena Facchinetti, que é gerente de Relações Institucionais do Itaú Unibanco, o Renato Ribeiro, nosso diretor de produção de conteúdo do esporte aqui da Globo, e o Luiz Sérgio, que é o CEO da EY Brasil, a Ernest Young, a UI, obviamente. Então, primeiramente, eu queria agradecer vocês pela participação, pela presença. Vamos começar batendo papo. Eu já vou começar direto com a Daniela Castro, com uma pergunta que é super importante para as pessoas que estão olhando de fora, querem tentar entender esses processos. Então, a pergunta, Daniela, é como é a primeira recepção de uma empresa ao pacto? Quais os medos, as dúvidas em relação a essa iniciativa? Bom, queria agradecer primeiro o convite. É muito bom estar com você, Felipe. Oi, Renato, Ellen, Luiz. Eu acho que é também um agradecimento especial à Globo. Esse é um evento muito importante para o setor esportivo. E eu estava na mesa de abertura e é muito bom estar nessa mesa de encerramento para marcar o que representa esse evento, que é um pacto, né, uma união pelo esporte. Mesmo em um momento tão difícil como nós estamos vivendo, e isso foi dito várias vezes, né, durante todas as mesas, é o momento da gente ter a solidariedade, né, o compromisso em superar o que é um desafio de todos os brasileiros e do mundo, e também olhar e se preparar para os desafios, né, do esporte brasileiro. E esse espaço, né, esse evento, falando de um pacto, e ele fala dessa união, né, começa pelo pacto em si, né? O pacto é uma união de empresas, algumas concorrentes, são 34 empresas brasileiras, inclusive Globo, a própria Ernst Young, o Itaú aqui presente, que se resolveram em 2015 se unir, né, para ajudar o esporte brasileiro e aumentar o investimento no esporte. Então, o pacto é um acordo privado, voluntário, de 34 empresas, aberto à participação de qualquer empresa. Ela pode se tornar signatária, né, dessa iniciativa, e a ideia sempre foi... nasceu muito de um movimento que se iniciou bem antes de 2015, entre atletas, empresários, organizações que queriam pensar o esporte mais a longo prazo, né? Então, foi aprovada uma série de alterações da legislação brasileira em relação à governança no esporte, muitas empresas também investindo no alto rendimento, mas também em projetos sociais ligados ao esporte, entidades esportivas que também têm um esforço e têm a consciência, né, dos avanços que são necessários para o setor. Então, é muito feliz a gente terminar, né, essa semana uma série de discussões com todos esses atores na mesa, né? Então, a gente tem aí as empresas e junto com o Comitê Olímpico e Comitê Paralímpico, numa iniciativa que é o Rate Integra, né? Então, também falamos disso aí na mesa de abertura. Então, eu abro, né, esse bate-bola aqui, dizendo que encerramos com o espírito, né, que abrimos, né, a ideia de pensar como resolver problemas estruturais do esporte em iniciativas de longo prazo, trazendo todos para a mesa, com debate aprofundado, com esperança e com a sensibilidade desse momento, né, que logicamente atinge o esporte e atinge a todos nós. E, Dani, para a gente, antes até de eu abrir espaço para todo mundo começar a falar, eu queria te fazer uma pergunta bem prática. Vamos dizer que eu sou presidente de uma empresa.
assisti, adorei, acho que era super fundamental esse trabalho que vocês vêm fazendo, né, que o Pacto pelo Esporte vem fazendo, mas eu quero saber o seguinte, de forma prática, quero entrar, tem investimento mínimo? Você consegue resumir para a gente rapidamente? Não tem investimento mínimo, o pacto é voluntário, então quiser entrar, mandar um e-mail, né, se comprometer aí numa assinatura de um termo de adesão. O pacto ele tem um compromisso de que as empresas que estão nesse acordo, e é interessante dizer que é um acordo inédito no mundo, não há nenhuma iniciativa em que empresas se uniram num acordo, né, num pacto, comprometidas com o futuro do esporte brasileiro. Então, a meta do pacto é ter todas as patrocinadoras do esporte, né, nesse ano, e ter também novas empresas. Realmente feita, as empresas têm uma contribuição voluntária, né, para justamente manter o projeto. Temos também aí uma parceria com o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, o Instituto Ethos e 3 independentes no Rating Integra, que o rating, a ideia é medir a maturidade das entidades esportivas, confederações, federações e clubes. Então, as empresas acabam ajudando o projeto a se manter, mas a adesão ela é voluntária e sem custo. A ideia é a gente ter todas as patrocinadoras que, em parceria com as entidades e outros atores do esporte, a gente construa e melhore o investimento e os resultados do esporte brasileiro. Ótimo, eu vou aproveitar, vou colocar você, Luiz, na conversa. Obviamente, todos aqui estão abertos, podem fazer ponderações também, mas eu queria perguntar para você, Luiz, no cenário brasileiro, que a gente tem algumas confederações com muita dificuldade de fazer um trabalho de transparência, de acesso, inclusive, aos dados, por que é muito relevante a gente ter um pacto pelo esporte? Bom, inicialmente queria também agradecer o convite, a oportunidade de estar participando desse evento tão importante para o fomento do nosso esporte brasileiro. Na UI, nós realmente acreditamos que o setor do esporte é um setor muito importante, não só do ponto de vista de geração de emprego, de economia, mas também é um instrumento de inclusão, né? Então, ele é também um instrumento que alavanca todo o lado social e educacional. Então, nós acreditamos também que é muito importante trazer o nosso expertise para a transformação do setor. E essa transformação do setor, ela envolve exatamente isso, você criar uma governança melhor, você criar mais confiança entre os investidores e a sociedade em geral, porque com isso você também consegue, inclusive, captar mais recursos para o fomento do esporte. Então, eu acho que quando a gente fala, e a ideia do pacto, como a Daniela muito bem colocou, ela partiu e o pacto ele tem o apoio, né, da Atletas pelo Brasil e de outros parceiros, mas você tem patrocinadores, empresas que patrocinam o esporte e que se juntam para ajudar a melhorar a governança, né, ajudar a melhorar as regras de transparência, de integridade do setor. Isso, como um todo, é fortalecer o setor. Nós sabemos que várias entidades esportivas elas estão também na sua transformação e precisam desse ambiente mais maduro, um ambiente que ajude a captar investimentos, e eles precisam também ajuda em termos de boas práticas de gestão. Então, o pacto ele acaba sendo propositivo, ele se autorregula, né, ao direcionar cada vez mais investimentos para as entidades que melhoram a sua governança e as regras de integridade, mas ele tem essa função também de ajudar as entidades esportivas a melhorar, a aumentar a sua régua em termos de governança. Muito bem. Ellen, eu já quero fazer uma pergunta para você que também é relacionada ao pacto, mas que tem mais a ver com o evento em si, que a gente está encerrando nesse momento, mas que foi muito proveitoso pelas conversas, pelos debates, pelos lugares de fala que que este evento conseguiu entregar como uma oportunidade, né, para setores, pessoas. Na tua opinião, por que é importante que a gente faça esse tipo de evento?
Claro. Eu queria começar primeiro agradecendo, né? A gente está no Pacto desde o início, é uma iniciativa muito relevante, né? Que olha para o futuro do esporte, para melhorar o esporte nesse longo prazo que a gente vê pela frente, né? Normalmente, quando a gente fala de esporte, né, para um público comum, a correlação é direta com uma prática de modalidade, condicionamento físico, benefício para a saúde, mas a gente sabe o potencial que eventos como esse têm, que é de demonstrar que o esporte é muito mais do que isso, né? O esporte é um vetor de transformação. Ele tem um papel de destaque assim, no desenvolvimento da sociedade. E representa assim, uma ferramenta para educação e inclusão. Eu acho que é papel aqui do Pacto e de todo esse esforço que vem sendo feito, reforçar uma visão que está no próprio Plano Nacional de Desporte, né? Plano Nacional do Desporte, que tem como meta garantir o acesso à prática esportiva nas escolas de educação básica para promover o desenvolvimento integral de crianças e jovens. Aqui no Itaú, a gente corrobora muito com essa visão por meio do edital de esporte e educação integral que a gente roda por meio da lei de incentivo ao esporte, né? A nossa intenção é atingir, junto com especialistas da área esportiva e de educação, selecionar projetos no Brasil todo para fomentar a prática esportiva dentro das escolas. Além disso, eu acredito bastante aqui que o evento ele ajuda a gente a garantir o direito à prática esportiva também sem definições, sem preconceitos, né? Tipo, tangibilizando conquistas que não são definidas nem por gênero, nem por raça, nem por qualquer tipo de deficiência, né? E que os preconceitos existentes, eles precisam ser reconhecidos e combatidos. Acho assim que as discussões que foram aqui colocadas, elas lembram também que as habilidades vivenciadas por meio do esporte, como companheirismo, busca por superação, elas são fundamentais para a construção de uma sociedade mais forte. Ótimo. Renato, passo a bola para você, tudo bem? Queria que você tentasse trazer para a gente a experiência de quem está no braço de mídia, quem está na distribuição de conteúdos, por que é tão relevante a gente ter não só o evento, mas um pacto pelo esporte e em luta por essa melhor governança aí das confederações. Oi, Brizola. Oi, Dani, Luiz, Ellen. Um prazer ter vocês aqui. Para a gente foi uma honra, né, receber esse evento tão importante para o fomento do esporte no Brasil. Uma sociedade que não trata decentemente o esporte, uma sociedade que não vai andar para frente, né? Então a gente tem que discutir o esporte e de que maneira a gente cada vez mais pode fazer com que o esporte esteja inserido entre os brasileiros para ajudar a nossa sociedade a caminhar. A gente tem um papel na mídia duplo, a meu ver, né? Primeiro, tem um papel que é um pouco chato, às vezes, para confederações e para federações, que é de fiscalização, mas que, no fim das contas, ajuda a dar essa transparência que o Pacto tanto busca. Então, a gente faz reportagens que, às vezes, chamam a atenção para má gestão, mas que também chamam a atenção para boa gestão. Então, esse é o primeiro papel nosso como mídia. O segundo é quando a gente dá luz a boas histórias. A gente vai em busca de boas histórias de atletas, boas histórias de confederações que estão investindo corretamente no esporte, e acho que a gente precisa também, e até numa autocrítica, a mídia também, a ter uma agenda mais positiva em relação a essas boas histórias, para que a gente incentive outras marcas a participarem e a atuarem de forma mais incisiva no esporte. Muito bom. Dani, quer fazer um complemento? Vou pegar o gancho, né, do Renato, que acho que isso é bem importante que você falou, Renato. A ideia de dar luz às boas práticas, né? Então, quando a gente, por exemplo, fala de uma união, né, entre o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico e o Pacto, né, e os atletas, ao lançar um rating, né, sempre no começo tem, né, aquela desconfiança, mas, né, vai ser algo punitivo, né, a gente vai ser avaliado.
E, na verdade, a ideia é unir todo mundo para mostrar as boas práticas, né? O rating, por exemplo, não divulga quem aplicou, quem não aplicou. A ideia é que divulgue quem quiser, né? E que mostre aí a evolução. Tem aí um entendimento muito grande entre todos esses atores, né? E eu acho que é algo que a gente tem que se habituar, né? É por meio do diálogo que a gente consegue trazer mudanças que são, às vezes, muito complexas, né? Que demoram. E eu acho que a gente tem no ambiente esportivo dando um exemplo, né, disso. O evento foi claramente, né, demonstrou isso. Você tem atletas, você teve confederações, né, empresas, a mídia, então, assim, unidos para a gente discutir os pontos, e não é só mostrar o que está errado, né? Tem muita evolução desde 2000, eu estou trabalhando no esporte desde 2009, né? Acompanhando aí a evolução de legislação, a evolução também de coalizões do setor, e você vê que tem muita gente querendo melhorar, né? Então, acho que esse papel que o Renato levantou é também a mensagem que a gente quer deixar, tanto como o Pacto membro de um rating, né? Mas também como um parceiro das entidades esportivas, né? A ideia é que as entidades que apliquem, que melhorem, também tenham mais investimentos privados. Brizola, posso falar? Claro. Complementando isso que a Dani falou, acho que nos últimos anos, especialmente depois da Olimpíada do Rio, o esporte vem sofrendo. O Luiz tocou nesse ponto, né? Passando por um processo de transformação, e a gente está no meio, acho que, desse processo. Então a gente percebe claramente várias federações, vários entes se modernizando na sua gestão e buscando novos caminhos, cada vez mais ex-atletas participando ativamente também vamos dizer assim, da política do esporte também, tentando modernizar e trazendo novas ideias para muitas federações. Então acho que a gente está no meio de uma grande transformação do esporte e que coincidiu agora com esse momento tão difícil, né? Um ano de pandemia, e que acho que precisa dessa união de quem acredita no esporte para a gente continuar empurrando, né? Todo o esporte para frente no Brasil. Eu quero aproveitar, então, inclusive esse gancho de empurrando, né, de a gente falar um pouco do que vem pela frente. Luiz, eu vou pedir para você me responder essa pergunta. Tá bom. Vocês passaram um bom panorama, né, em relação ao que está sendo feito, como funciona o processo de entrada. E o próximo passo, Luiz, eu vou te pedir para você ponderar que, como o Renato disse, a gente não vive um momento de prosperidade, né, estamos passando por algo inédito para as nossas gerações. E isso, obviamente, impacta no ambiente de negócios. Claro. Eu acho que, como foi dito aqui, o grande objetivo do Pacto, na verdade, a nossa missão é a construção desse ambiente íntegro, né, entre as empresas, as entidades esportivas, e isso por meio de uma governança, integridade e transparência. Essa é a missão do Pacto. Então, e isso, como foi dito, é uma jornada. O que nós queremos é acelerar essa transformação. O Pacto, ele pretende ser bem propositivo. A ideia não é punir, mas ajudar as entidades que querem fazer a coisa certa, que querem fazer a sua transformação, e ajudá-las também, principalmente nesse momento de dificuldade que a gente tem, que com a pandemia houve inclusive muita perda de receita, tudo. O Pacto, ele quer ser um aliado nessa gestão, inclusive em unir mais a iniciativa privada com as entidades, buscando alternativas que as empresas, através de uma boa gestão, com inovação, elas possam também aprimorar, né, a sua trajetória. Então, o Pacto tem essa grande função de acelerar essa transformação. E aqui, em termos dos próximos passos, a gente vê que é bem promissor o que tem pela frente, porque essa transformação, como foi dito, ela já está acontecendo. Nós temos o Rating Integra agora na segunda edição. Nós queremos aumentar o número de entidades esportivas que apliquem para o rating. O rating ele é muito importante para que você comece a mensurar os seus avanços também, e o rating ele tem que ser visto aqui
como uma coleção de fotos que vão mostrar essa dinâmica, essa melhoria da sua gestão. Nós também queremos atrair mais empresas, mais patrocinadores para o pacto. Então, cada vez mais, tendo empresas que se unem em torno dessa grande missão de ter um ambiente cada vez mais íntegro, um ambiente cada vez mais transparente, você acaba ganhando mais força nessa agenda propositiva. Outra coisa muito bacana que tá vindo aí com o pacto é que nós queremos aumentar todo o impacto e a visibilidade. Então, o pacto agora fez uma parceria com a Arena Hub. A Arena Hub é um ecossistema de inovação, um dos maiores centros de inovação, o maior centro de inovação do país, voltado para a indústria do esporte. E nós vamos lançar a plataforma digital do pacto. Então, isso, na realidade, foi através de um processo inovador que contou com startups que têm trabalhado na indústria do esporte. E a ideia dessa plataforma é que entidades e empresas elas possam se conectar diretamente através de projetos, o que vai facilitar a captação de recursos privados para esses projetos das entidades e também vai permitir uma melhor visualização e monitorar todo o andamento desses projetos. Então, veja, o que a gente quer com isso é realmente acelerar essa transformação e mostrar que um ambiente mais transparente, mais íntegro, um ambiente de negócios melhor, é um ambiente onde todos ganham. É um ganha-ganha, né? Então, e com isso você atrai mais empresas que vê o esporte como uma oportunidade de dar mais visibilidade para os seus produtos, para os seus valores, né? E também como uma ferramenta de inclusão social que é muito forte, né? Muito legal, Luiz. Vamos deixar essa conversa ainda mais internacional com um recado diretamente de Portugal pelo seguinte: a SIGA é uma aliança global pela integridade do esporte. É uma entidade super reconhecida e que incentiva integralmente as iniciativas do Pacto pelo Esporte aqui no Brasil. E o Emanuel Medeiros, que é o CEO da SIGA, mandou um recado para o nosso evento, como eu disse, diretamente de Lisboa. O meu nome é Emanuel Macedo de Medeiros e sou o Global CEO da Sport Integrity Global Alliance, SIGA, organização que lidera o esforço pela promoção da integridade no desporto à escala mundial. No Brasil, esse trabalho é desenvolvido com liderança e com ímpeto reformista pelo Pacto pelo Esporte, entidade que desempenha um papel fundamental e que merece, por isso, o nosso total apoio e o apoio de todos quantos querem fazer do desporto um espaço saudável de convívio, de democraticidade, que desempenha uma função inegável de desenvolvimento social e também de desenvolvimento económico. Apoiam o Pacto pelo Esporte. É uma causa urgente e necessária e para a qual podem contar com todo o nosso apoio. Aí, Emanuel, obrigado pelo recado. Já vou deixar aqui uma bola quicando para vocês. Isso é uma tendência internacional, né? A gente viu várias aí instituições, federações internacionais, grupos de empresa tentando se organizar pelo mundo, porque esses problemas não são exclusivos do Brasil, né? Esses problemas de governança. Então eu deixo para vocês essa primeira pergunta. Isso não é algo só para o Brasil, é tendência mundial? Tendência, acho que o SIGA tem aí essa iniciativa que envolve, é uma coalizão, né? Envolve governos, envolve comitês olímpicos, federações, atletas, e é isso que o Luiz falou. O esporte, ele tem aí, ele movimenta, né? Não só paixões, né? Mas também movimenta bilhões, né? Movimenta fãs. Você tem clubes, você tem atletas, né? Você tem políticas públicas, como a Ellen colocou, né? A gente tem um impacto aí em termos de saúde, tem mensuração, né? Então, assim, quanto que a atividade física pode reduzir os gastos que se tem na saúde. Londres deixou aí um exemplo incrível na época das Olimpíadas, de um programa em todas as escolas britânicas, né? Que conseguiu medir o impacto em matérias, né? 5 horas de atividades das crianças, de 2 para 5 horas por semana, tendo impacto na parte do aprendizado
aprendizado, né? Então, o esporte, ele tem esse caminho que não é só brasileiro, e principalmente integridade. A gente pode acompanhar casos de mudanças no futebol, em outros países. Muitas vezes a gente fala, nossa, só a gente tem problema, né? Eu cito muito a Title IX, que é uma legislação americana da época da década de 60, 70, em que consolidou que todo investimento feito no esporte masculino deveria ser no feminino, e que até hoje ainda também não é implementado, né? Então, assim, os desafios do Brasil não são só desafios do Brasil, né? Mas a ideia é primeiro reconhecer essa importância, né? O esporte, mesmo nas políticas públicas, ele sempre teve ali num segundo plano. Mas como a Ellen colocou, o impacto em políticas públicas de massificação, né? A gente está falando de impactos sociais e econômicos, e também no alto rendimento, né? Que é um patrimônio das nações, né? Inspira valores. Então, é muito bom também ver esse reconhecimento, e o Brasil, e o Pacto, por exemplo, e o próprio rating não tem paralelo, né, em nenhum país do mundo, né? A união de empresas e a formação de um rating com as entidades esportivas é algo inédito, sim. Eu acho que tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, o que a gente faz aqui, muito com o olhar nas confederações, em alta performance, reverbera assim, grandemente em políticas públicas. Então, acho que é por isso a gente notar que os problemas não estão só aqui, eles estão em outros lugares também, e eles sendo levados assim de forma mais relevante dentro de um pacto, dentro, né, do escopo de uma SIGA, por exemplo, ele ajuda você a ampliar, né, a amplificar, a sair aqui do alto rendimento, né, levar o exemplo do alto rendimento para a base e para a inclusão do esporte no dia a dia das pessoas mesmo. Isso aí que a Ellen falou, acho que é fundamental, porque muitas vezes a gente se queixa da falta de uma política pública, historicamente, no Brasil para o esporte, né? Mas nós, eu acho que como sociedade, a gente não deve ficar esperando que venha essa política pública. E aí vem o papel das empresas e dessas marcas, né, que muitas vezes fazem projetos que acabam provocando que uma política pública apareça. Enfim, é o papel também dessas marcas e empresas que acreditam no esporte. Então é fundamental, foi perfeito aí o que a Ellen colocou a respeito. Luiz? Se eu puder complementar, Felipe, porque esse arcabouço que nós temos também legislativo, que no caso do Brasil nós tivemos a mudança da Lei Pelé, né, com o artigo 18A, mas também a Lei Anticorrupção de 2014. E vários outros países têm o seu arcabouço legal de lei anticorrupção. Então, quando a gente pensa nos princípios que regem essa governança, essa integridade, ele acaba sendo muito mais comum, né? Posso falar, a UI está presente em 150 países, a indústria do esporte, a gente vem trabalhando em todos esses países, e a busca pelas empresas de fazer a coisa certa. Hoje a gente fala que as empresas, a preocupação não é só gerar lucro para o seu acionista, é para todos os seus stakeholders. Então, o cuidado que as empresas estão tendo cada vez mais em ter o seu nome, a sua marca, relacionada com algo que é positivo, que é algo que é íntegro, que é algo que gere os valores, né, que promova a inclusão. Por isso que a gente, toda essa grande preocupação de aumentar a diversidade, combater o racismo. Então, eu diria que isso é um movimento que a gente tem visto realmente ao redor do mundo. A gente está muito bem acompanhado, como foi dito aqui pela Daniela, nós temos aqui ações inéditas, né, sendo feito como o Rating Integra, mas a gente está seguindo aquilo que tem de melhor em termos de compliance, de gestão, em buscar realmente levar a indústria do esporte para um patamar de grande lisura, com integridade, onde com isso você consegue trazer mais empresas, mais iniciativa privada que possa também ajudar a financiar
e fomentar ainda mais o esporte. Não, e é só complementar, acho que como o Renato falou no começo, né? Esse aqui é um movimento, acho que todos estão analisando o seu papel, né, no esporte, a busca por governança, integridade, transparência, mudanças de práticas, né, em prol de uma diversidade, de mecanismos de medir impacto social, não é um papel só das entidades esportivas, né, as empresas, né, todo mundo está tentando, né, buscar essa melhoria. Então, é realmente um esforço de todos. Quando a gente fala não é um ambiente punitivo que nós queremos, né, é um ambiente em que a gente vá junto buscar essa melhoria, né? Então, esse é um ponto bem importante, porque muitas vezes as pessoas perguntam, né, mas o pacto veio aqui para, né, a rating, para nos avaliar. Não, na verdade, a ideia é mostrar as boas práticas e, obviamente, a legislação, como o Luiz falou, tanto da lei anticorrupção, ela mudou muito, né, a exigência, inclusive, para o patrocínio, né? As empresas, elas têm um olhar no patrocínio muito maior hoje, né, do que tinha antes de 2014, e a 18A também. Mas, para além do ambiente legal, o RATE não mede só a questão legal, né, existem boas práticas, né, então a ideia também é reconhecer aquelas que muitas vezes estão bem à frente, né, bem acima de uma prática que é o exigido em lei. E a ideia é a gente ter esses exemplos e também divulgar esses exemplos, né. E eu quero fazer uma pergunta para vocês que é sempre relevante no nosso cenário, pelo contexto que a gente vive aqui no Brasil, que é essa cultura resultadista. Não dá para dizer que é exclusiva do Brasil, mas aqui a gente sabe o quanto isso pesa, às vezes, na questão do investimento. Então eu tenho que perguntar para vocês se ganhar medalha em Olimpíada é fundamental. Olha, eu vou me arriscar aqui a responder. Eu digo o seguinte, com certeza contribui. Eu acho que aumenta a visibilidade, os ídolos aparecem, né, servem de inspiração para novos exemplos, atraem mais praticantes, aceleram o impacto, mas a questão é que isso não pode ser o que a gente chama, né, de um voo de galinha, né, ou não, também pensar que isso é só a ponta do iceberg. Então, se a gente não tiver uma estrutura de base robusta, né, as medalhas eles vão vir, mas não vai ser sustentável. Então, eu diria que é importante, inspira, coloca mais no foco, você vai ver mais crianças querendo seguir o ídolo, não só com medalhas, mas com bons exemplos, mas não é o bastante. E tem um outro ponto que a gente discutia, posso já... Claro. Entrando na conversa, quando a gente olha, né, para a programação e a gente fala de um plano nacional do esporte, porque é isso, tem a grande função das entidades esportivas realmente é o alto rendimento, mas existe toda uma estrutura, né, que tem que ser pensada não só com as entidades. Então, se fala muito, e o tema foi trazido à mesa, porque o Plano Nacional de Esporte, a ideia é a gente pensar num sistema esportivo. O Brasil, ele não tem um sistema esportivo integrado, né? Então, a gente tem ali o esporte na escola, uma política pública que deveria ser voltada para a atividade física, né? Essa é o grande... Muitas vezes o município não sabe se ele investe num atleta ou se ele investe no acesso ao esporte. Então, você tem aí uma falta de discussão, quais seriam os papéis dos entes, né? Em alguns países, você vê que a política pública é feita para que todos joguem, né? Para que todos... para uma coisa mais lúdica, e o sistema do alto rendimento consegue detectar os talentos, porque o sistema está integrado, né? Aparece ali quem está ganhando numa cidadezinha no interior da França, por exemplo, está ganhando todos os campeonatos de tênis, e aí a federação consegue puxar esse talento, né, e desenvolver. Então, a gente não adianta a gente só falar, né, de um trabalho
específicos se a gente não falar, como o Luiz falou, na base, né? Então, obviamente que o Pacto está olhando os clubes, as federações e as confederações, e esse evento também demonstrou que a gente está atento a outros assuntos, como esporte na escola, como atividade física, como a diversidade, e também sobre um plano nacional de longo prazo. Acho que é isso que também o país precisa investir, né? Não se faz uma nação esportiva, não se faz uma nação desenvolvida se a gente não tiver um plano, né, de desenvolvimento. E aí não é só as entidades esportivas, são os governantes, somos nós, somos as empresas, né, somos os atletas. Então essa é uma discussão importante dessa perenidade, né, desse futuro, né, do esporte. Eu acho que toda essa visão que vem do alto rendimento até a questão da formação de base, ela passa a ser importante para quem patrocina também, porque a sociedade, né, os consumidores, cada vez mais olham para as marcas como um todo, né? Então, elas são avaliadas não se elas estão apoiando aquele atleta ou aquela federação que está ganhando e desempenhando melhor, mas aquela federação o sistema que está formando ali melhor os atletas e que está contribuindo para o melhor desenvolvimento da sociedade. Então, essa é uma visão que passa a ser cada vez mais importante para os patrocinadores também. E no fundo, para mim, as medalhas têm que ser a consequência de uma política que o país tenha de esporte, né, de investimento em massa, né, na base, e a medalha acaba sendo a consequência. Como o Luiz falou, é claro que a medalha é importante, é muito importante a figura do ídolo, mas muitas vezes a medalha ela pode mascarar algo que é irreal, porque se a gente analisar até o desempenho do próprio Brasil, né, das Olimpíadas de Atenas para cá, de 2004 para cá, em número de medalhas, o desempenho do Brasil não é ruim. Eu sei que o brasileiro é muito exigente, né, e às vezes comemora só títulos, assim, mas a gente analisando o número de medalhas, o Brasil ele fica no mesmo nível de muitos países ricos assim, da Europa e da Ásia. Mas isso significa que a gente tem uma política ampla de esporte na base, muitas vezes é um investimento só aqui na ponta, só aqui no alto rendimento que não se reflete lá embaixo. Então, assim, eu acho que é importante a medalha, o ídolo, mas no fundo tem que ser a consequência de algo muito maior. E eu queria aproveitar, Renato, até pela sua experiência, né, cobrindo os Jogos Olímpicos aí desde 96, conhece bem do assunto e sabe que muitas vezes nós, do outro lado, do lado da mídia, do lado de quem produz conteúdo, a gente acaba também, por uma questão de tempo, espaço, priorizando essas histórias vencedoras. O que dá pra gente fazer? Vou te colocar numa fria aqui, mas o que dá pra gente fazer para também dar espaço mais para essas iniciativas nos nossos produtos, além só dos resultados? Eu acho que cada vez mais, assim como eu falei até no início, numa autocrítica, a gente é em busca de histórias, que muitas vezes essas histórias não são, ou ainda não são, de uma modalidade ou de alguém, né, que seja um vencedor nesse momento. Mas é uma história vencedora, né, de um investimento na base de alguma modalidade, ou simplesmente uma história que fez alguém dar um salto, mudar a sua vida, enfim, chegar até uns Jogos Olímpicos, por exemplo. A gente já fez algumas histórias assim, ao longo dos anos, né, e tem inúmeros exemplos de algumas modalidades e de iniciativas, às vezes, até pessoais, de projetos sociais ou de um ex-atleta e, às vezes, de marcas, de empresas que apostam em determinada modalidade ou em determinado projeto ou em determinada confederação. Mas cada vez mais a gente dar luz assim, a essas histórias, eu acho que é fundamental até para motivar outras empresas a entrarem nesse jogo. E talvez a gente possa tirar aí, se me permite, Felipe? Claro. A gente possa tirar pactos, né, compromissos. Acho que esse também é a ideia da gente vai repetir esse evento anualmente e começar a acompanhar esses compromissos, né, para as entidades esportivas que muitas vezes nos procuram, né, no pacto, entidades, confederações, federações e agora clubes, né, que nós estamos convocando aí a adesão dos clubes de futebol. O convite mesmo a participar do rating, né, a ideia é uma aplicação em que a entidade decide se quer divulgar, se participou, se não participou, sai ali um relatório, ela tem 2 etapas, uma autoavaliação, é totalmente confidencial para a entidade saber onde pode melhorar, como é que está.
e realmente só é divulgado aquelas entidades que querem, né, que assim expressam formalmente. Então a gente pede, né, aí para essa aplicação, como o Luiz falou, do lado do pacto, o pacto também está estudando mecanismos de aumento de aporte, né, financeiro para as entidades. Então você tem essa plataforma online que vai aproximar com as áreas de marketing, as áreas de tomadores de decisão da empresa, né, que foi esse projeto junto com a Arena Hub, que vai ser executado pela Armatore, né, uma startup. A ideia é mostrar esses projetos, né, dessas entidades para as empresas mais diretamente, outras ações. As empresas também estão sendo educadas para o esporte, né? A gente está falando aqui com 2 empresas que investem, estão envolvidas com o esporte há muito tempo, né? Com muita qualidade, né? E muito compromisso. E a ideia é trazer outras, inclusive, que ainda não patrocinam. Então, como o outro compromisso, como o Renato falou, é de divulgar, né? Vamos mostrar o que está sendo feito. Não é fácil mudar, né? Às vezes a gente é mesmo que está à frente de gestão de projetos, de empresa, de organizações, a gente sabe que mudanças, elas estão sempre acontecendo, né, e levam tempo. Então, acho que aqui tem compromissos de vários setores, né, então esse é o espírito, né, que a gente quer deixar com esse evento, e ano que vem a gente fazer vamos checar esses compromissos, mas é constante, né, então, e é de todas as partes. Pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês, acho que foi brilhante, foi muito oportuno ouvir a visão de cada um de vocês. Então, fico muito obrigado da nossa parte pela presença de vocês, por esse debate tão rico. Tenho certeza que a gente fecha muito bem esse evento e fico aqui aguardando, né? E ficamos todos aguardando os próximos passos e, quem sabe, um próximo evento como esse, com a presença de mais pessoas, mais instituições, enfim. Tá bom? Obrigado. Então, agradeço a todos vocês. E eu vou encerrando por aqui o nosso evento, né? Um evento do Pacto pelo Esporte, com muitas reflexões e sugestões. Foi muito bom hospedar aqui no GE. Globo tanta gente que ama e trabalha pelo esporte. Nós temos um pacto com o esporte, queremos mais governança, transparência e integridade no setor. Queremos valorizar nossos atletas, queremos mais mulheres ocupando cargos de gestão, tá aqui a Ellen, tá aqui a Dani, e queremos acabar de uma vez por todas, né, com o racismo. Para o esporte ganhar, precisamos jogar todos no mesmo time. É um princípio básico, né? E o nosso manifesto completinho está no site pactopeloesporte.org.br. Mas vou dar um spoiler para vocês, eu vou adiantar um pouquinho desse finalzinho, vou até trocar a câmera aqui com a presença de todo mundo, né? Nos próximos 5 anos, vamos cumprir nosso compromisso com todos os valores e trabalhar por avanços concretos no esporte, acima de interesses pessoais, em prol de um futuro melhor, pelo qual todos nós temos responsabilidade. O esporte é um patrimônio cultural que é de todos e pelo qual todos aqui se comprometem a jogar no mesmo time. Temos um pacto.